Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 7 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em diferentes partes do mundo. Aproveito o ensejo para fazer aqueles lembretes habituais. Primeiro, àqueles que ainda não estão inscritos, inscrevam-se em nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho para que sejam notificados todas as vezes em que um novo vídeo for disponibilizado. Também curtam, porque ambos os gestos, tanto a inscrição quanto as curtidas, ajudam a expandir a presença do vídeo e a alcançar outros segmentos cristãos nesta plataforma, inclusive segmentos do Ministério de Madureira. E, além disso, um terceiro e último pedido: compartilhem o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que outros professores tenham acesso ao mesmo material que você está tendo acesso hoje, a partir do momento em que você assiste essa exposição. Com essas preliminares, já de imediato entro na exposição dos subsídios da lição de número 7, sob o título Liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. O texto bíblico em classe ou o texto de referência está baseado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso de número 10. E a palavra-chave para os subsídios de hoje é liberalidade. O que significa? Em termos bem simples, significa termos as mãos abertas em favor do reino de Deus. Significa termos disposição generosa, disposição desinteressada no sentido de aguardar retorno, no sentido de obter algum privilégio, portanto, disposição desinteressada de contribuir em favor da expansão da obra. Nas lições passadas mencionamos algumas dessas esferas, falamos, por exemplo, sobre a obra missionária, falamos sobre a manutenção dos obreiros, falamos sobre o cuidado com a casa de Deus, o zelo por aquele ambiente em que a igreja se reúne e outras esferas mais que dependem da nossa contribuição, que dependem da nossa disposição, relembrando que não se trata meramente de uma tradição religiosa, mas se trata de um princípio bíblico. A oferta, a contribuição, é um ato de adoração e faz parte do culto. O culto é um só, mas em sua liturgia ele é composto de várias unidades. E entre essas unidades
temos a contribuição, que é também um ato de nossa parte, em que reconhecemos a soberania de Deus e que tudo quanto temos vem de suas dadivosas mãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então, essa é a palavra-chave: liberalidade, mãos abertas, disposição desinteressada. No caso da lição de número 7, o apóstolo Paulo nos traz no texto de referência um chamado à igreja da Acaia. E aí, quando mencionamos Acaia, temos de nos lembrar que também Paulo faz menção à Macedônia. Eram duas províncias romanas, e essas províncias romanas, naquela época, hoje, formam a Grécia, país que todos conhecemos em termos geográficos, e alguns de nós já tiveram o privilégio de conhecer a região da Grécia. Deus já me deu esse privilégio de estar em Atenas, em Tessalônica, em Corinto, numa das minhas viagens às terras bíblicas. E Paulo, então, nesse texto, usa essas duas igrejas como padrão, como modelo. É interessante frisar que a contribuição aqui mencionada, Paulo também faz menção a essa contribuição no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, é em razão das necessidades que a igreja de Jerusalém enfrentava naquelas circunstâncias momentâneas. Quando estudamos numa das lições passadas, mencionamos o fato de a igreja em Jerusalém, naquele momento dos seus tempos primitivos, ter sido uma igreja magnânima entre si, de maneira que os crentes abriam mão dos seus bens e dispunham os seus bens aos pés dos apóstolos, de maneira que eles viviam uma vida comunitária. Os bens eram administrados pelos apóstolos, e esse ato não era uma imposição, não era um sistema ideológico, não era, digamos, um programa econômico, mas era meramente um ato que vinha oriundo do Espírito Santo, uma ação espontânea do Espírito Santo. Não podemos tomar isso para tentar impor uma categoria ideológica na vida da igreja nos dias de hoje. Mas eu faço essa correlação para mostrar que, posteriormente, você encontra essa igreja experimentando um momento de pobreza em razão da fome que sobreveio à região da Judéia, e é nesse momento que o apóstolo Paulo, a quem Deus levantou para plantar igrejas no mundo gentílico, Deus levanta o apóstolo Paulo e o leva, o estimula, faz com que ele tenha um coração generoso, no sentido de estimular, no sentido de conclamar
aquelas igrejas da região da Macedônia e da região da Acaia, para que elas fossem igrejas generosas, liberais, com as suas mãos abertas para contribuir no sentido de suprir as necessidades da igreja em Jerusalém. Essa menção também é feita em Romanos, no capítulo 15, quando o apóstolo menciona os pobres da igreja de Jerusalém. E aqui me vem à memória uma observação que me parece bastante interessante. É que, ao mesmo tempo em que sobrevém a fome à região da Judéia, e isso afeta a igreja de Jerusalém, ao mesmo tempo, Paulo já tinha o seu ministério consolidado e parece-me que através dessas circunstâncias, Deus começa a trabalhar a transição do núcleo da igreja de Jerusalém para a igreja gentílica, de maneira mais específica para a igreja de Antioquia, de onde Paulo e Barnabé partiram em sua primeira viagem missionária e de onde Paulo e Silas partiram em suas segunda e terceira viagens missionárias. Então, são circunstâncias aparentemente sem conexão alguma, mas você percebe que através dessas circunstâncias Deus trabalha para transferir o núcleo da igreja de Jerusalém para a igreja gentílica, mais especificamente, como mencionei, a igreja de Antioquia. E você há de perguntar, por que razão? E a minha resposta é simples, assertiva, direta. A razão é que Deus não trabalha no improviso. Deus não trabalha na imprevisibilidade. Deus não tem plano B, C, D, E, F, de maneira que se o plano A não der certo, ele apela para o plano B, ele apela para o plano C, ele apela para o plano D, de forma alguma. Deus trabalha com apenas um só plano. E Deus enxerga muito além de nós. Deus enxerga o futuro porque Deus já está no futuro. 3 atributos incomunicáveis de Deus: onipresença, onipotência e onisciência. Então, Deus é atemporal e Ele está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Ou seja, enquanto nós trabalhamos o dia de amanhã e, eventualmente, no médio prazo, trabalhamos planejando o próximo ano e, eventualmente, no longo prazo, trabalhamos planejando os próximos 5 ou 10 anos, Deus já tem todas as coisas previstas em sua mente. E, por óbvio, no ano 70, Jerusalém seria destruída, a igreja seria dispersa, os judeus seriam dispersos ao redor do mundo, foi a última diáspora dos judeus. Os judeus já começaram a retornar desde 1948 de maneira formal, oficial, mas tivemos aí 2000 anos de diáspora que começou com a destruição de Jerusalém no ano 70. Deus dissera, inclusive, através do próprio Jesus, porque Jesus, mesmo sendo homem, era Deus,
Nós temos aí em Jesus a chamada união hipostática, natureza divina e natureza humana, e Jesus dissera, ao olhar para o templo, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada, fazendo alusão à destruição do templo por ocasião da invasão de Jerusalém pelo Império Romano. Então, Deus trabalha através das circunstâncias e transfere o núcleo da igreja para a igreja gentílica, principalmente para a igreja de Antioquia. E aqui, em relação à lição de hoje, nós temos as igrejas da região da Macedônia e as igrejas da região da Acaia. Quando ele fala no mesmo episódio, a fome em Jerusalém, a pobreza em Jerusalém, em Romanos capítulo 15 e em 1 Coríntios capítulo 16, ele fala para a igreja gentílica de modo geral, que já eram igrejas consolidadas, já eram igrejas cristalizadas, já eram igrejas bem plantadas, e essas igrejas agora iriam suprir, nesse período transicional, essas igrejas iriam suprir a igreja de Jerusalém, que vivia já um estado de pobreza entre os santos. Claro que nem todos eram pobres, mas quando vem a fome, às vezes nem os ricos ficam de fora, porque o problema da fome é a escassez de alimento. E, eventualmente, você pode ter muitos recursos, mas não tem acesso aos bens alimentares, digamos assim, que você precisa, porque é um período de escassez, como foi naquela época em que o mundo experimentou uma fome global e Deus usa José para ser o provedor durante aquele período e, com isso, preservar a família de Jacó e, consequentemente, preservar a nação de Israel. Então, é um ponto bastante interessante a ser observado. Esse aspecto transicional do núcleo da igreja para o mundo gentílico, mais especificamente para a igreja de Antioquia, já que no ano 70 Jerusalém seria invadida, o templo destruído, os judeus dispersos e, consequentemente, também os cristãos judeus seriam dispersos, passariam pelo mesmo processo. Outro ponto bastante interessante que você percebe quando lê o capítulo 9 de 2 Coríntios é a relação que Paulo faz entre os macedônios e os crentes da Acaia. Paulo reconhece a liberalidade dos crentes da Acaia. Mas, ao mesmo tempo que reconhece a liberalidade dos crentes da Acaia, também reconhece a liberalidade dos crentes da Macedônia. Só que ele faz uma observação. Ele diz no texto que os irmãos da Acaia deveriam estar atentos e parece que Paulo envia uma missão avançada. Quando você lê o capítulo 9 de 2 Coríntios, parece que Paulo envia uma missão avançada no sentido de orientar, no sentido de estimular, no sentido de reavivar o ânimo no coração
daqueles crentes da Acaia. A região da Acaia é onde ficava Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja plantada por Paulo, e Paulo conhecia muito bem aqueles irmãos. Quando você lê a primeira epístola, você descobre que era uma igreja problemática, uma igreja com facções, uma igreja que tinha problemas morais, uma igreja em que os crentes levavam os seus irmãos à justiça comum. Então, há uma percepção de diferentes situações que a igreja experimentava, e eu costumo dizer com bastante franqueza que eu me negaria, humanamente falando, eu me negaria a ser pastor de uma igreja como a igreja de Corinto. Claro que eu estou usando aqui uma expressão hiperbólica, porque se o Senhor ordena, você obedece. Mas pegar uma igreja problemática como aquela igreja é um trabalho difícil para qualquer pastor, como também era extremamente difícil para o apóstolo Paulo. Então, ele manda uma comitiva avançada, uma expedição avançada para ir à região da Acaia, para que essa expedição não só veja as condições da igreja, mas seja um ponto de estímulo, e que também essa expedição possa mostrar como os macedônios estavam com o coração aberto e que houvesse uma transposição de mutualidade entre eles, ou seja, que eles fossem uma só igreja, que houvesse mutualidade e que houvesse um coração liberal, um coração generoso, um coração disposto a contribuir em favor dos santos, em favor dos necessitados. Então, em linhas gerais, essa é a base, esse é o núcleo, essa é a espinha dorsal da lição de número 7. Liberalidade. Mãos abertas. Disposição de contribuir. E eu sou obrigado, mais uma vez, a mencionar que a igreja não é o templo. A igreja não é a estrutura física. A igreja é o povo que ali se reúne. Mas essa estrutura física é necessária, essa estrutura física tem de ser mantida, essa estrutura física depende do nosso zelo, depende do nosso cuidado. Todavia, sobretudo, olhando para a igreja em si mesma, não existe nenhuma outra estrutura no mundo que tem o poder de produzir a tão propalada igualdade que defendem as ideologias políticas. Eu ainda não vi nenhuma ideologia política conseguir produzir a tão propalada igualdade. Mas quando olhamos para a igreja, e aí eu me reporto ao apóstolo Paulo, uma vez mais, quando ele diz que em Cristo não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher, porque Cristo é tudo em todos. Então, volto ao ponto.
A única organização que é um organismo vivo, não é meramente uma organização burocrática, protocolar, com registros jurídicos, mas é um organismo vivo. A única organização no mundo que tem essa capacidade é a Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo, nós não temos generais. Na Igreja de Cristo, nós não temos capitães. E não estou pondo aqui em ordem hierárquica. Não temos coronéis, não temos tenentes, não temos sargentos, não temos advogados, não temos engenheiros, não temos médicos, não temos enfermeiros. E ao mesmo tempo em que não temos, e você há de me entender, nós os temos. Só que na igreja, eles não estão nela por causa das posições que têm e por causa da profissão que exercem. Eles estão na igreja porque foram alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que na igreja a patente não conta. Na igreja a profissão não é importante, porque todos são iguais. Todos estão no mesmo nível. E em que nível estão? Todos são servos de Cristo. Todos formamos um corpo só, de tal maneira que nesse corpo cada um tem uma função. Por isso Paulo, quando ensinou sobre o casamento, ao final ele termina com um conceito que é válido para a igreja. Cada um, claro que ele se refere à condição celibatária ou à condição de alguém que precise casar-se, e ele chama isso de vocação, mas como conceito cabe à igreja, de modo geral, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Qual é a sua vocação? Ou seja, estamos juntos, não nessa hierarquização em razão da nossa patente ou das nossas profissões ou daquilo que somos, mas porque somos servos de Cristo, estamos a serviço do reino de Deus, cada um exercendo uma vocação que é um dom de Deus. É interessante que lá no capítulo 13 de Romanos, deixe-me aqui abrir a minha Bíblia para não citar de maneira errada, capítulo 13 de Romanos, nós temos ali uma relação de dons, não é? E esses dons que estão aqui no capítulo 13, a palavra para esses dons é a mesma do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que é a palavra carisma. E você vai encontrar aqui no capítulo 13 também uma observação. Você vai encontrar, aliás, deixe-me corrigir, capítulo 12, você vai encontrar, eu disse capítulo 13, mas não é capítulo 13, capítulo 12, você vai encontrar aqui as seguintes palavras: de modo que, a partir do verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom para exortar. Agora vem a frase que está conectada à nossa lição. O que reparte, faça-o com liberalidade. É interessante frisar que, embora seja um mandamento para toda a igreja, de modo geral, quando lemos e já estudamos sobre isso nas lições passadas, sobre a importância da contribuição, e ainda na última lição, a lição de número 13, vamos estudar sobre o dízimo. Mas há pessoas na igreja que têm um dom específico de Deus de repartir, e aqui não é repartir no sentido, desculpem-me aqui o exemplo, mas de distribuir a ceia do Senhor nos dias em que a comunhão é tomada pelos irmãos que participam do culto, em que a ceia é o ato, digamos, supremo, é o ápice do culto. Aqui, repartir é no sentido da generosidade, da contribuição, da ajuda, e diz Paulo, o que reparte, faça-o com liberalidade, mãos abertas. Depois vem, o que preside, presida com cuidado. E Paulo conclui esta série de dons, para essa palavra aqui, é a mesma palavra lá de 1 Coríntios capítulo 12, é carisma. Paulo conclui, o que exercita misericórdia. A misericórdia aqui é ampla. Misericórdia aqui é ampla, mas ela é dirigida também especificamente àqueles que devem ser misericordiosos com os mais necessitados e com a própria vida da igreja. O que exercita misericórdia, que o faça com alegria, com um coração disposto. E é isso que Paulo ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 9, sobre ofertar com alegria, contribuir com gratidão. É o tema da lição, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Gratidão pelo que Deus fez com você. Reconhecimento por saber que isso só ocorreu por causa da graça de Deus e das habilidades que Ele deu a mim e a você para ganharmos o nosso pão de cada dia. E essa liberalidade que é grata, que é reconhecida, não contribui de forma egoística ou de forma compulsória, por obrigação, para cumprir, digamos, um ato legal. Há uma norma, eu tenho que contribuir com o dízimo, eu tenho que dar as minhas ofertas, mas você faz isso simplesmente para cumprir um rito, de forma alguma. É com liberalidade, é com o coração aberto, com mãos abertas e, por óbvio, levando em conta aquilo que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, sobre a questão da sementeira. Ele diz que Deus é quem dá semente ao que semeia, e também lá no capítulo 1, verso 16, nós temos aí a ideia de proporcionar
proporcionalidade. E o dízimo é um gesto de proporção também. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque será tratado na lição de número 13. Então, que nossas contribuições sejam generosas, liberais, de acordo ou proporcionalmente à nossa renda. E é com a soma desses recursos que a igreja vai poder expandir o seu trabalho, abrir novas congregações, promover a evangelização. Tudo isso tem um custo físico, dinheiro. Eu já citei em lições passadas o próprio Jesus. Jesus teve tesoureiro, Jesus tinha despesas, Jesus teve as mulheres que contribuíram para o seu ministério. Então, o que a igreja faz, seja uma igreja de tamanho pequeno, seja uma igreja de porte médio, seja uma igreja de grande porte, essas igrejas têm despesas para promover o reino de Deus. E quem cobre essas despesas? O dinheiro de Deus está no bolso de quem? O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. O dinheiro de Deus está no bolso dos salvos. Deus pôs no seu bolso o dinheiro suficiente para a sua manutenção, a manutenção da sua família, para viver uma vida digna e para que você seja generoso, para que você seja liberal com a obra de Deus. Estamos terminando a apresentação dos subsídios da lição de número 7 e na próxima semana estaremos aqui com a lição de número 8, que será estudada no dia 25 de maio, sob o título A Fidelidade na Mordomia Cristã. Aqui nós estamos ampliando para aquela ideia panorâmica que é o tema geral do trimestre. A fidelidade na mordomia cristã. Um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Mas sobre a lição de número 8, vamos tratar dos subsídios na próxima semana. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua generosidade e pela sua disposição em inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando cada vídeo for disponibilizado, sobre a sua disposição em curtir, em dar o seu like e também em compartilhar com os seus grupos de WhatsApp. Até a próxima semana e um abraço no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.